O técnico Jair Ventura tem a sua primeira reunião discutindo a renovação de contrato juntamente com a diretoria do Goiás e, a princípio, nessas primeiras conversas, vai sim da Liga. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa história, o seu contrato no Goiás atualmente, qual o valor que ele e a sua comissão técnica recebe na equipe esmeraldina e também uma informação do repórter André Rodrigues. Além disso, uma confirmação de uma renovação, dessa vez dos jogadores de linha mesmo, né? Um atacante renovando esse seu vínculo por empréstimo juntamente ao Goiás até dezembro do ano que vem. Qual é esse jogador, o valor seu de mercado, inclusive na sua equipe que detém o seu passe. Além disso, da não convocação, se assim podemos dizer, eu acho que até uma expressão um pouco forte, do Pedro Raul, jogador que só de entrar dentro daquela lista dos 55 relacionados do técnico Tite para a próxima edição da Copa do Mundo, já é muita coisa. A gente não estava com essa expectativa tão grande assim para essa lista final dos 26 convocados. Mesmo assim, quero comentar sobre esse assunto, quem que na teoria entrou no seu lugar e também, né, esse próximo ciclo da Copa do Mundo, se o Pedro Raul pode ter dado o seu pontapé, né, para a Copa do Mundo, quem sabe na edição de 2026 aqui no Goiás. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje, esses três assuntos, né, para ser mais exato. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Também convido você a conhecer o nosso Instagram, @GoiásNews1943, vou estar deixando aqui embaixo na descrição, e também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vai lá dar uma olhada, a gente pega geralmente os melhores trechos aqui dos vídeos, né, entre 3 e 4 minutos, e compila lá. Vou estar deixando aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Outro recado que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, que permite você dar uma ducha rápida aí no seu veículo nesse comecinho de semana a partir de R$11. Isso mesmo, o Brasil Lava Rápido, que tem várias unidades aí espalhadas por Goiânia e região, sendo 3 delas só na Avenida Rio Verde, uma no setor Faisal-Ville, outra no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia, e mais uma no Parque Amazônia, além de outras unidades na T9, no Jardim América e na Avenida Independência, lá no setor Leste Vila Nova. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do Brasil Lava Rápido. Lá você pode encontrar também outras opções, como por exemplo, polimento cristalizado, limpeza de estofados e muito mais. Vai estar aqui embaixo também no primeiro comentário fixado, nosso apoiador do canal. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma notícia positiva, a primeira renovação de contrato do Goiás, desses jogadores que estavam com o término se encerrando, né, agora no finalzinho da temporada, no setor ofensivo, que é no caso do centroavante, também ponta esquerda, o Luiz Felipe, atleta de 21 anos de idade, emprestado pelo Atlético Mineiro ao Goiás nessa temporada, acabou tendo uma grave lesão ainda no jogo contra o Avaí, né, até havia comentado com vocês sobre o jogador na semana passada. No dia 25 de abril, a sua última atuação, jogou 8 minutos naquele duelo, acabou se lesionando no joelho, teve que passar por uma grave cirurgia. Depois disso, né, só voltou a retornar agora aos gramados no mês de outubro, apenas aquelas corridinhas básicas ainda, né, fazendo o processo de fisioterapia, mas para a próxima disputa do Campeonato Goiano, a tendência é que já esteja aí 100% recuperado, um nome que surge como uma aposta mesmo na composição de elenco do Goiás, inclusive que até agrada, né, o técnico Jair Ventura, que inclusive já chegou a elogiar ele em algumas coletivas de imprensa, né, falando inclusive sobre a sua perda, que no caso, antes do Jair Ventura chegar, ele já havia sido contratado. Estreou na primeira partida do Goiás, nesse Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, 22 minutos naquele jogo, até que entrou razoável, ele conseguiu prender a bola no lado esquerdo do campo, sofreu o pênalti nesse jogo contra o Avaí, no restante ele ficou no banco contra o Palmeiras, o empate 1-1 dentro de casa, e também contra o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil, aquela derrota em casa por 2-1. O Luiz Felipe, que tem o seu contrato lá no Atlético Mineiro, relativamente longo, né, o seu vínculo por lá vai até dezembro de 2024, né, até confirmar essa informação, até dezembro de 2023, melhor dizendo, o seu contrato, né, na equipe mineira. A tendência é que ele tanto renove com o Goiás até dezembro do ano que vem, essa informação do meu parceiro Vitor Pimenta, lá do Mais Goiás, valeu demais aí ao Vitor, e automaticamente tenha esse seu contrato no Atlético Mineiro estendido. Isso porque poderia ficar muito perigoso para a equipe que tem os seus direitos econômicos e uma multa rescisória, inclusive muito alta, né? Atualmente gira na casa de 310 milhões de reais. O Atlético Mineiro ainda nessa temporada recebeu uma proposta no mês de janeiro do futebol dos Emirados Árabes para contar com o futebol do jogador, né, do Luiz Felipe, mais ou menos $1 milhão naquela época, acabou sendo recusado pela diretoria. Ele acabou, né, participando do time tanto do Sub-20, que foi campeão brasileiro em 2021, né, campeão brasileiro Sub-20 da categoria, tendo o Luiz Felipe inclusive como um dos seus principais destaques. Os seus números na temporada passada, em 2021, na equipe Sub-20, 27 jogos, 11 gols marcados e 4 assistências. No elenco principal acabou fazendo 2 partidas, né, contra o Santos e também o Ceará. Não é assim,
mostrou muito pouco pelo Goiás até aqui, mas eu vejo com bons olhos, um jogador que já está aqui em Goiânia, uma pena também machucar, mas ainda é muito jovem, 21 anos, certamente não custa mais do que 40 mil reais, isso eu posso cravar para vocês dentro do elenco do Goiás, e assim, tem um potencial, se o Atlético Mineiro já colocou uma multa de 300 milhões de reais nele, é porque pelo menos um futebol ele tem, ao menos para a composição de elenco, eu acredito sim nessa continuidade do Luiz Felipe, como eu falei para vocês, ele é destro, centroavante, costuma fazer também uma função como um ponta esquerda, né, caindo pelos lados do campo lá no Atlético Mineiro, fez também alguns gols dessa forma, 1,74 m, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esse jogador, né, o primeiro dessa parte ofensiva que se encerrava o seu contrato no final do ano, estendendo também até dezembro de 2023 o seu vínculo no Dando sequência aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre essa informação do encaminhamento da renovação de contrato do técnico Jair Ventura, também para a temporada de 2023. Essa notícia é confirmada lá pelo André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia, muito obrigado aí ao André, ele disse o seguinte, abre aspas, já foi realizada hoje a reunião entre o presidente do conselho, o Edminho Pinheiro, e o vice de futebol, Ali Menezes, com o técnico Jair Ventura. Foi realizada uma avaliação do ano e também traçados os objetivos do Goiás para 2023. Existe o interesse das duas partes para a renovação de contrato. O próximo passo, a direção do Goiás e o empresário do treinador discutirão as bases para o ano de 2023. Então, uma boa notícia, esse encaminhamento de ambas as partes, né? Tanto o técnico Jair Ventura, que inclusive na última coletiva de imprensa, após a vitória contra o Juventude, ele já havia confirmado essa história, né? Que pensa em continuar num clube quando ele dá uma certa estabilidade no seu trabalho. Ele até mesmo citou os dois últimos clubes, dois dos últimos três que ele passou, né? Antes do Goiás, que no caso foi o Sport e o Juventude. Nesse meio termo também teve a Chapecoense no ano passado, mas ele foi demitido ainda na disputa do Campeonato Brasileiro. No Sport aconteceu dessa forma, ele pegou o time no meio do campeonato, salvou do rebaixamento e no comecinho do estadual, logo ali no comecinho da temporada de 2021, acabou sendo demitido. Até checar aqui para vocês os números exatos dele, foram apenas 9 jogos, olha só, à frente do Sport, ele venceu 2, acabou sendo demitido, um absurdo isso aqui no Brasil, né? E no Juventude, dessa mesma forma, 11 partidas na reta final do Campeonato Brasileiro, da Série A do ano passado, venceu 5, chegou aos 45 pontos, se eu não me engano, naquela ocasião, rebaixou inclusive o Grêmio, um rival aí do Juventude lá em solo gaúcho, e começou o estadual nesse ano, e por incrível que pareça, né, em 4 jogos eles conseguiram demitir o cara. Então assim, é uma coisa absurda e eu tenho total convicção que o Goiás, continuando com o Jair Ventura para o ano que vem, não irá fazer essa cobrança maluca. Pode demitir ele, olha só, se for eliminado, por exemplo, na primeira fase da Copa do Brasil e não conseguir avançar com o elenco principal, obviamente, na disputa do Campeonato Goiano para a segunda fase. Só se acontecer realmente esse desastre para o Jair Ventura, por exemplo, não iniciar o Campeonato Brasileiro à frente do Goiás. Porque eu penso dessa forma também. Se em 38 jogos pelo Goiás ele já demonstrou o seu valor, qual que vai ser a diferença, por exemplo, se ele fizer 3 partidas, né, as 3 primeiras partidas no Campeonato Goiano e perder todas elas, ou até mesmo na primeira fase da Copa do Brasil, acaba pegando um time ali encardido, né, tanto do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro também, que sempre tem bons elencos, e acaba sendo eliminado, né, eventualmente na primeira fase. Acho que não vai acontecer isso ano que vem com o Goiás, já tem um time bem mais estruturado, mas, por exemplo, caso isso aconteça, ele quer ter também, por exemplo, essa garantia de iniciar o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana também, que já é ali mais ou menos no finalzinho, né, da disputa do Campeonato Estadual, com a camisa do Goiás, e acho totalmente justo essa proposta, essa pedida dele, né, para sua renovação. Além disso, o próprio Paulo Rogério Pinheiro, em uma entrevista à Rádio Sagres, né, ainda mais ou menos, acho que um mês atrás, antes daquele jogo contra o Internacional no Beira-Rio, o Paulo Rogério Pinheiro disse que não via com muitas dificuldades para a sua continuidade e queria sim conversar nessa semana agora, né, a última da disputa da Série A do Brasileirão. O Goiás pega o Fluminense na quarta-feira e no domingo, finalizando no dia 13 contra o São Paulo aqui na Serrinha, e aí sim, né, finalizando essa temporada de 2022 com possivelmente a definição, foi o que disse o Paulo Rogério Pinheiro naquela ocasião, do Jair Ventura ou não, né, inclusive já sendo traçado os objetivos para a temporada que vem. Isso é importante, né? O que o Goiás vai querer fazer no Campeonato Brasileiro? Será que é só uma permanência? Copa Sul-Americana, entre os 10 primeiros, até mesmo na disputa da Copa do Brasil, chegar até qual fase? Eventualmente na Copa Sul-Americana, a tendência é que tomara, né, que já garanta na próxima rodada, e também na disputa do Campeonato Goiano. Para lembrar também que o Goiás não ganha, né, o torneio estadual há 4 temporadas e tem essas duas partes do interesse, e agora apenas tendo que ajeitar com seus empresários o seu novo contrato e também a sua parte salarial, né? Isso porque no Goiás ele recebe apenas
sua comissão técnica, né, em geral, mais ou menos R$190 mil mensais, o que para o Jair Ventura deve ficar mais ou menos uns 120, 130 mil reais por mês. É muito barato se a gente imaginar para os salários normais, né, de um cidadão comum, acaba sendo muita coisa, mas para o nível técnico aqui dos treinadores, né, de futebol aqui no país, realmente é muito barato, um ótimo custo-benefício, inclusive não seria um problema. O presidente do Goiás, nessa mesma entrevista lá à Rádio Sagres, ele confirmou, dar esse aumento salarial para o Jair Ventura seria assim justo, né, por conta de tudo que ele demonstrou com o Goiás nesse ano e naturalmente também com a folha dobrando para a próxima temporada, inclui também essa excelente, muito competente, né, comissão técnica do Goiás, dando essa garantia boa para o treinador, por exemplo, fazendo a sua segunda participação internacional na sua carreira, se não me engano, ele disputou a Libertadores em 2017 no Botafogo, acho que em 2018 também ele teve ali no Santos, né, alguma competição internacional, mas assim, voltando, né, desses outros clubes, depois que ele saiu ali do Corinthians, ele passou no Sport, Chapecoense, Juventude, agora com o Goiás, tomara, né, em 2023, recuperando, voltando, melhor dizendo, às competições internacionais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre a avaliação, né, em geral do treinador à frente do Goiás. Foram 38 partidas até aqui, 12 vitórias, 13 empates e outras 13 derrotas. Se você continuaria ou não com o Jair Ventura para o ano que vem e possivelmente com essa sua extensão de vínculo até o final da próxima temporada e também um aumento salarial. E para finalizar o nosso vídeo da segunda-feira, bora falar também sobre a convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo, infelizmente sem a presença do Pedro Raul. Algo que não dá para considerar algo absurdo ou até mesmo de chatear a gente, torcedor do Goiás, só por ele estar dentro dos 55 nomes. Não é uma questão, por exemplo, então o Goiás tem que ser desse tamanho para sempre, porque tem torcedor que quer pegar uma coisa e embolar com a outra, né? Então a gente vai ficar satisfeito a vida toda só de ter jogador na pré-lista. Não é isso que eu tô querendo dizer, mas se a gente imaginasse o que foi o começo da temporada do Pedro Raul, ele não era um cara que chegou aqui no Goiás para ser, por exemplo, a principal estrela ou com essa expectativa de fazer 19 gols, né, em uma Série A de Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário, a maior parte da torcida, inclusive, pegou no pé, o que eu acho um absurdo na época, né, uma baita contratação do Pedro Raul. Sempre gostei dele, desde lá dos primeiros vídeos, inclusive da avaliação minha do centroavante, já gostei muito dessa história. E provando o seu valor, tanto na Série A do Brasileirão, quanto também na disputa do Campeonato Goiano, os seus números no geral nessa temporada. Ele entrou em campo 56 vezes, mas pelo Goiás só 49, tá? Ele jogou 7 vezes ainda neste ano de 2022 pelo Juárez, né, do México, ou seja, já chega nessa reta final da temporada bastante cansado, né? Outro ponto também que a gente precisa avaliar. O técnico Tite acabou utilizando esses jogadores extras, né, em relação, por exemplo, aos 23 chamados, que era na Copa de 2018, agora em 2022 sendo 26 atletas, grande parte deles na parte ofensiva. E com os atacantes ficaram o Neymar, o Vinícius Júnior, também o Antony do Manchester United, Rodrigo, o Rafinha, o Richarlison, o Pedro, o Gabriel Jesus e também o Gabriel Martinelli. Na minha visão, o Pedro Raul ele disputava basicamente uma função desses outros, olha, Neymar, o Vinícius, até mesmo o Antony, o Rodrigo, o Rafinha, Richarlison, todos na minha visão já estavam basicamente garantidos. O Gabriel Jesus também pela excelente temporada lá no Arsenal e também com essa confiança com o técnico Tite, na minha visão já estava praticamente certo. O Pedro entrou bem nos últimos amistosos, então era basicamente confirmado. Na minha visão era essa última disputa entre o Gabriel Martinelli, o Roberto Firmino e o Pedro Raul. Eu, como torcedor do Goiás, obviamente chamaria o Pedro Raul. Como um avaliador em geral do futebol, eu ficaria com o Gabriel Martinelli mesmo. Vem fazendo boas partidas, mas na minha visão, se por exemplo, o técnico Tite quisesse mudar um pouco da característica de jogo, o Pedro não tem essa característica, por exemplo, do Pedro Raul. Eu acho eles diferentes um pouquinho. Até confirmar aqui a altura do Pedro do Flamengo. Ele tem 1,85 m, né? O Pedro Raul tem 1,93 m. Pelo menos é um típico centroavante. O Richarlison eu não vejo ele como essa função de um camisa 9 matador, né? Como, por exemplo, ele vem fazendo na seleção brasileira. O Gabriel Martinelli também, ele costuma cair mais pelo lado esquerdo do campo. O Gabriel Jesus é mais como se fosse um segundo atacante mesmo. Então assim, dentro dos jogadores que vem, na minha visão, mostrou mais o seu valor no futebol até aqui. Não, independente se joga no Brasil ou na Europa, acho certo sem a convocação aí do Martinelli, que meio que na teoria substituiu o Coutinho, né, neste meio de campo. O Coutinho que acabou sendo cortado ainda dessa relação, muito por conta da sua lesão, né, que aconteceu ainda, confirmado na noite desse domingo. E caso o técnico Tite quisesse, por exemplo, um jogador diferente, com outra característica, aí sim poderia pensar em um Pedro Raul, muito se não tivesse, por exemplo, o Pedro do Flamengo também, que vem comendo a bola, né, nessa temporada de 2022. É bom a gente ser justo também, até mesmo pela constância dos jogadores, a convocação, os outros amistosos, algo que não acabou acontecendo com o Pedro Raul, e pelo menos esse seu nome aparecendo dentro dos 55 jogadores na pré-lista da Copa do Mundo, certamente um grande feito não só para o Goiás, quanto para o futebol goiano, do Centro-Oeste, até mesmo fora do eixo aqui do Brasil, né, se a gente imaginar, tirando as regiões Sudeste e Sul, é muito raro, a gente até não cheguei a fazer essa pesquisa, mas de jogadores nessa
essa pré-lista, que é algo até recente nas Copas do Mundo, da região Nordeste, Centro-Oeste, Norte do país. Basicamente, nunca aconteceu, não. Eu particularmente não lembro dessas Copas aqui de 2006 para cá, desses jogadores na pré-lista. E o Pedro Raul já quebrando um pouco dessa linha, né? Fazendo um excelente campeonato brasileiro e pelo menos sendo reconhecido. Torcemos aí também para que no próximo ciclo, independente de onde ele esteja, aqui no Brasil ou na Europa, né? É bem melhor a gente ver um outro jogador que saiu do Goiás jogar na Europa do que aqui no Brasil mesmo, né? Enfrentando a gente, mas assim, que tenha um sucesso também e que possa estar no próximo ciclo da Copa, já que o Pedro Raul tem 26 anos de idade. Se a gente imaginar na Copa de 2026, ele terá 30 anos, né? Então já é uma idade boa para um centroavante. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre essa não convocação, entre aspas, mas mesmo assim, né? Esse orgulho do jogador estar entre os 55 nomes da principal camisa futebolística dentro do futebol mundial e vestindo aí as cores do Goiás também nessa grande instituição do Centro-Oeste. Acho que duas combinações boas. Vamos torcer, por que não, né? Esse crescimento do Goiás nos próximos anos e pensar, já pensou, né? Um Tadeu sendo convocado para uma seleção principal. Acho que poderia ser um marco, né? Até mesmo para essa reconstrução do Goiás dentro do cenário brasileiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive aqui na tela final eu vou deixar um vídeo onde eu falei de 4 volantes do Goiás, Auremir, Felipe Bastos, também o Caio Vinícius e o Matheus Salles. Apenas um deles irá continuar, né, no Goiás para o ano que vem. Vou estar deixando esse conteúdo na tela final e nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição, juntamente com o nosso apoiador do canal, o link lá do Brasil Lava Rápido, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!